Olá, aqui quem fala é o Florencio. Eu sou o professor do curso Aprenda a Desenhar Cartoons com Artistas Famosos. No vídeo de hoje eu queria falar sobre perspectiva. O conteúdo desse vídeo que eu vou apresentar agora para vocês, ele é baseado em um artigo publicado na revista Wizard na década de 90 do desenhista Greg Capullo, que ele desenhou o Spawn, desenhou o Batman. Ele é um ótimo desenhista e ele lançou essa série de artigos ensinando a desenhar, certo? Então o objetivo desse vídeo não é ensinar todos os pontos sobre perspectiva, toda a teoria da perspectiva, mas sim dar algumas dicas interessantes que vão fazer com que você nunca mais erre esse conceito, certo? Então a primeira coisa que a gente deve perceber é que na perspectiva é básico que deve existir uma linha do horizonte, que é a mesma linha dos olhos. Então, em todo desenho de perspectiva sempre vai ter uma linha dos olhos. Então aqui na figura a gente consegue ver os globos oculares mostrando em que nível o observador está. Nesse caso, o observador está ao nível do joelho do personagem, certo? Então a sacada aqui é a seguinte: se o personagem, esses personagens que estão aparecendo aí nesse exemplo, se todos eles têm o mesmo tamanho, né, são da mesma altura, então se o observador, a linha do horizonte, ela está no joelho do primeiro personagem aqui da esquerda, aqui mais à frente, então todos os outros personagens estarão com seus respectivos joelhos sobre a mesma linha do horizonte. Se eles estiverem, claro, com os dois pés no chão e, enfim, sem pular, por exemplo, já seria diferente, né? Do jeito que eles estão aí, todos eles devem estar com o joelho, né, sobre a linha do horizonte, como vocês estão percebendo. É uma dica, né? Uma dica bem simples, mas que vai ajudar vocês a não errar mais nesse tipo de desenho. Então, tem a linha do horizonte, como se o observador estivesse ao nível do joelho do personagem, e aí todos os outros personagens desenhados no mesmo painel estarão com seus mesmos joelhos sobre essa mesma linha do horizonte, tá ok? Um erro muito comum que muitos desenhistas cometem quando não dominam ainda esse tema, perspectiva, sem querer colocar duas linhas do horizonte, duas linhas dos olhos no mesmo painel. Então, nesse exemplo, a gente vê que um personagem sentado num caixote foi desenhado sob uma certa linha do horizonte, enquanto o outro que está em pé foi desenhado se baseando em um outro linha do horizonte. Então, não funciona, certo? Fica esquisito, fica um personagem maior que o outro, fica uma coisa estranha. Então, sempre se lembre de que em um mesmo painel só existe uma linha do horizonte, tá ok? É a mesma linha dos olhos. Então repare que no mesmo painel, qualquer corpo ou objeto no seu quadro que esteja na mesma altura que o seu nível dos olhos vai permanecer assim pelo resto da figura. Então nesse exemplo agora, o seu nível dos olhos está na mesma altura que os queixos daqueles que estão sentados, certo? Então todos os personagens que estão sentados, seus respectivos queixos, eles estão ali por cima, bem rente com a linha do horizonte. Enquanto que os personagens que estão em pé, todos eles estão coincidindo, né, que todas as cinturas deles estão em comum, eles têm as cinturas em comum, certo? Com a linha do horizonte. Novamente, isso só vale se todos os personagens tiverem a mesma altura e etc. Aqui a gente está simplificando ao máximo para que a ideia seja mais fácil de ser compreendida, né? Então, simplificando que todos os personagens que estão em pé têm a mesma altura e todos os que estão sentados também têm a mesma altura. Se isso for verdade, vale dizer isso, né? Que as cinturas de todos os personagens que estão em pé vão ser cortados pela linha do horizonte e os queixos dos que estão sentados também vão ser ali raspados ali por baixo pela linha do horizonte, certo? Isso é uma dica importantíssima.
que o Greg Capullo dá pra gente. Nesse próximo exemplo, a gente vê que a linha do horizonte está passando abaixo do nariz de todos os personagens, certo? Então não importa o que aconteça, se está no mesmo painel, os personagens têm a mesma altura, eles não estão com a coluna dobrada, todos estão com a coluna reta e tal. Então o nariz de cada um deles vai estar sobre a linha do horizonte, certo? Vai ter isso em comum entre eles, tá ok? Um outro exemplo é quando você quer ter uma linha do horizonte acima do nível da cabeça dos personagens, né? Uma câmera mais aérea e tal. Nesse exemplo agora, a gente tem que todos os personagens estão a uma altura de 2 cabeças abaixo da linha do horizonte. Então, o topo da cabeça dos personagens está localizado exatamente a uma distância de 2 cabeças desse personagem abaixo da linha do horizonte. Como você pode perceber no personagem aqui da esquerda, está mostrando aqui, ó, uma cabeça, duas, e aí vem ele, certo? Todos eles estão desenhados da mesma forma. É uma dica bem legal mesmo para a gente sempre se atentar a como fazer um painel, um painel mais aéreo, né? Uma perspectiva aérea. Inclusive essa câmera pode ser mais exagerada, mais alta ainda, e podemos aqui nesse outro exemplo ter o personagem, a cabeça do personagem, a parte de cima da cabeça deles, está a uma distância igual à altura do próprio corpo, né, da linha do horizonte. Então a linha do horizonte está aqui acima. Cada um dos personagens está desenhados eles estão colocados em um lugar de modo que a distância do topo da cabeça deles até a linha do horizonte seja igual ao tamanho do corpo deles, certo? Então isso aqui se torna uma visão mais aérea ainda, certo? Uma câmera mais aérea. Então é isso, pessoal. Essa foi a dica que eu quis dar para vocês hoje, desse material do Greg Capullo, que ele publicou na revista Wizard. Se você gostou desse vídeo, então dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Acesse lá o nosso site, nosso blog, toneladadecartoons.blogspot.com, e se inscreve na nossa lista de e-mails para receber nossos e-mails com dicas de desenho, certo? E também para receber o nosso e-book gratuito, estando a desenhar cabeças cartoon, certo? Então é isso, espero que tenham gostado e deixe seu comentário também, o que é que você achou dessa aula, e até a próxima.